Oi, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Voltamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre. Quero te fazer uma pergunta. Você lê histórias de contos de fadas para sua criança ou para os seus alunos, afilhados, sobrinhos, netos, qualquer criança? Eu imagino que sim, porque até quase ontem eu também lia. E a partir do momento que eu entrei para o mundo Montessori e que eu entendi muita coisa do que eu não entendia antes, isso para mim caiu como uma bomba na minha cabeça e eu, enfim, entendi algo que deveria ser quase óbvio como muitas coisas, mas talvez seja uma das últimas coisas que alguém poderia se dar conta do problema. Hoje meu papo com vocês é sobre contos de fadas. Você sabia que a gente não deve ler contos de fadas para as crianças antes dos 6 anos? Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, A Bela e a Fera, princesas no geral, mas não só contos de fadas, também aqueles desenhos fantasiosos como Homem-Aranha, Hulk, todos os tipos de super-heróis. Calma aí que eu vou te explicar por quê. Chapeuzinho Vermelho. Charles Perrault publicou a primeira adaptação literária de Chapeuzinho Vermelho em 1697, mas poucos pais se dispunham a ler aquela versão do conto para os filhos, pois termina com o lobo mau jogando-se sobre Chapeuzinho Vermelho e devorando-a. Na versão dos Grimm, a menina e sua avó são salvas por um caçador, que manda o lobo desta para melhor após efetuar uma cesariana com uma tesoura. Chapeuzinho Vermelho tem uma trajetória reveladora. Versões antigas, contadas ao pé da lareira ou em tabernas, mostram uma jovem heroína esperta que não precisa se valer de caçadores para escapar do lobo e encontrar seu caminho de volta para casa. Em A História da Avó, uma versão oral do conto registrada na França, no final do século XIX, Chapeuzinho Vermelho faz um striptease diante do lobo, para depois terminar a ladainha de perguntas sobre as partes do corpo dele, perguntando se pode ir lá fora para se aliviar. O lobo é passado para trás para o Chapeuzinho Vermelho, que parece mais uma hábil trapaceira do que uma menina ingênua. Tanto Perrault quanto os Grimm se empenham em extirpar os elementos grotescos ou obscenos dos contos originais dos camponeses. Em algumas versões, Chapeuzinho Vermelho come os restos do lobo, saboreando a carne e o vinho na despensa da avó. Não há dúvida de que o próprio conto, ao descrever um conflito entre uma protagonista fraca, vulnerável e um antagonista grande e poderoso, presta-se a certa elasticidade interpretativa, mas a multiplicidade de interpretações não inspira confiança. Alguns críticos vendo na história uma parábola do estupro, outros uma parábola da misantropia, outros ainda um projeto para o desenvolvimento feminino. E eu te pergunto, você iria ler uma história dessas aqui, original para sua criança? Os contos de fadas, eles surgiram há muito tempo. Eu descobri que a versão original dos contos de fada é muito pesada durante a minha faculdade, mas ninguém nunca me explicou durante a faculdade que não deveria contar essas versões atuais dos contos para as crianças. Os contos de fadas, eles têm uma mensagem subliminar. E normalmente tem algum personagem mau, algum personagem ruim, que envolve medo, certo? Semana passada a gente conversou sobre o desenvolvimento cerebral. O quão importante é esse período de 6 anos para o desenvolvimento cerebral dessa criança e para formar a base de aprendizados dessa criança. E nesse período até os 6 anos, a criança não tem ainda condições de diferenciar o que é realidade e do que é fantasia. E fantasia é diferente de imaginação.
A criança não precisa da fantasia para fazer brincadeiras de imaginação. Faz de conta. A criança não precisa ler Chapeuzinho Vermelho para poder imaginar que 2 pedacinhos de pau podem formar uma casinha. Faz de conta e fantasia são 2 coisas diferentes. Fantasmas são fantasias, bruxas são fantasias, super-heróis são fantasias, não são reais. Podem ser baseados em elementos reais, mas não são reais. E o cérebro da criança ainda não está preparado para entender essa diferença. Aí começam os medos, o medo de dormir sozinho de noite, as inseguranças. Então, quando a gente conta para a criança uma história em que tem Chapeuzinho Vermelho sendo devorada pelo lobo mau ou que o lobo mau tenta comer a vovozinha, ela não tem entendimento ainda de que isso não é real. E se a gente lê histórias que tem personagens maus, tem situações perigosas, e normalmente essas histórias infantis, elas são para ensinar uma moral de história, certo? Só que enquanto a criança não tem esse discernimento do que é realidade e do que é fantasia, ela não consegue entender a moral da história de que eu tenho que ouvir a minha mãe me mandou ir por um caminho e eu não fui por aquele, então eu me dei mal. A criança de 2 ou 3 anos vai interpretar o perigo que o lobo mau oferece. E aí, quem nunca viu uma criança dizer que tem medo do lobo mau? Eu já. E eu já vi a criança ter medo real do lobo mau. E aí eu vou entrar num outro ponto. Eu estou vendo cada vez mais que mães compartilham o quanto suas crianças amam a história dos 3 porquinhos e amam a história do Chapeuzinho Vermelho E normalmente essas pessoas contam que as crianças estão apaixonadas, estão fissuradas pelo personagem do lobo mau. Que querem ouvir história 30, 50, 60 vezes o dia inteiro, se for possível. E por que as crianças ficam viciadas na história? Eu me peguei pensando por que tantas crianças ficam fissuradas, não é nem gostar, é fissuradas pela história do lobo mau, pela história dos 3 porquinhos, do Chapeuzinho Vermelho. E eu comecei a procurar, a pesquisar em relação ao vício que as crianças podem ter no medo que sentem do lobo mau. Que o lobo mau oferece medo e eu me sinto dependente, a criança se sente dependente desse medo, porque no final da história fica tudo bem, vem a sensação de alívio. Medo, pânico, sensação de alívio. Então essa sensação se torna no cérebro viciante, porque envolve muitos hormônios, envolve serotonina, dopamina, adrenalina, e a criança se torna dependente da adrenalina. Existem muitas pessoas que praticam esportes que envolvem adrenalina e se tornam viciadas em adrenalina. Então, no momento que tu conta uma história em que tem um lobo mau, que tem a bruxa, que tem qualquer outro personagem mau, a criança se torna viciada naquele sentimento de adrenalina e naquela sensação de alívio do final. Isso pode ser muito sério. Porque aí começam todos os medos. Aí começa medo do escuro, começa medo de brincar sozinha ali do lado. Então nunca vou poder ler essas histórias para os meus filhos? Nunca vou poder ler essas histórias para as crianças? Vai sim. Mas vai ter um momento adequado. Depois dos 6 anos, a criança já consegue diferenciar o que é fantasia do que é realidade. Ela consegue entender o que está no livro é uma criação, é uma invenção. E ela não torna isso mais um medo ou pânico. Os super-heróis, a mesma coisa. Quem nunca escutou uma história, eu já escutei uma pessoalmente, de que a criança tinha 5 anos e adorava o super-homem, subiu em algum lugar alto e se atirou, porque achou que ia voar. E achou mesmo que ia voar. Então, não leia histórias de contos de fada para criança. E os super-heróis, como é que faz? Toda criança ama super-herói. Tudo bem, você não tem problema se a criança gostar do personagem, do boneco, do desenho do Homem-Aranha, da figura do super-homem ou do Batman. O problema é você colocar essa criança para assistir esses desenhos, que envolve violência em todos eles. Não tem nenhum desenho do super-homem, nenhum desenho do Homem-Aranha, nenhum desenho do Batman, do Hulk, de qualquer um dos super-heróis que não tenha violência. E se a gente quer ensinar as nossas crianças
para termos um futuro de paz e que essas crianças ajudem os colegas, ajudem os amigos, a gente precisa ensinar isso de uma forma bondosa e não batendo no malvado para salvar o bonzinho. Então, antes dos 6 anos não traz benefício nenhum, não tem necessidade, não tem porquê a gente ler. A gente pode sim substituir essas histórias por histórias reais, com imagens reais de preferência, porque a criança precisa conhecer tudo que é real até os 6 anos para depois conhecer o que é fantasia. Quando a gente quer ensinar uma criança a ajudar o coleguinha, a gente não precisa mostrar o super-homem lá que vai salvar alguém machucando o vilão. A gente pode ler uma história ou inventar uma história que fale sobre ajudar o amigo, que fale sobre ajudar o próximo. Eu sei que nem sempre é fácil encontrar livros com histórias reais que sejam bons, mas se a gente procurar, a gente encontra. Tem na internet, tem livrarias e, na dúvida, compra livros sobre animais que contem curiosidades sobre animais. Então conta a história sobre os animais, sobre o oceano, sobre o planeta. Existem livros dos répteis, livros das aves, livros dos insetos. Tem livros que falam só sobre as curiosidades da vida do elefante. Então, procure livros que falem sobre imagens reais, que tenham imagens reais e que falem sobre histórias de coisas reais, de situações. E quando chegar perto dos 6 anos ou a partir dos 6 anos, aí sim você pode introduzir e problematizar as histórias infantis. Não apenas ler, mas conversar no final da história, perguntar o que aconteceu nessa história, por que será que aconteceu isso, o que será que essa história quer dizer, será que aconteceu de verdade ou será que é só uma invenção? Ok? Obrigada por estar comigo aqui até o final. Deixa teu like, compartilha com outras pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente, a maioria das pessoas, ainda lê histórias de contos de fadas para as crianças e não sabe que nesse período isso pode ser prejudicial para a criança. Então compartilha com todo mundo, se inscreve e deixa teu comentário aqui com alguma pergunta ou alguma sugestão de vídeo que tu queira ver aqui, tá bom? Um beijo! E até semana que vem.